A paz do Senhor, mais uma vez, né? Que alegria imensa estar aqui, né? Para mais uma vez estar com a palavra de Deus neste momento, na presença de Deus vivo, né? Isso é uma coisa maravilhosa que eu gosto de fazer. E hoje eu gostaria de ler um livro muito especial da palavra de Deus. É maravilhosa, maravilhosa. Esta palavra é maravilhosa. Hoje a lâmpada tá meio ao contrário, porque a luz tá fraca, né, por causa da chuva. Então vai ficar um pouco escuro, né, mas dá para ler, dá para levar a palavra de Deus. Esse encontro no livro de Tito, né, Tito, Epístola de Paulo, apóstolo, Tito, no capítulo 1, versículo 6. Vamos ver o que diz? A palavra de Deus diz assim, ó. Mas essas palavras é só para aqueles que guardam as palavras do Senhor. E para aqueles que não guardam a palavra do Senhor, esta palavra vai ser maravilhosa e é para entrar no seu coração. E é para ser guardada no fundo do seu coração, né? Como você guarda a sua própria vida, a sua própria alma, né? Então é isso que eu estou desejando para vocês, gente. Que você guarde a palavra do Senhor com muito carinho, né? Eu vou ler para vocês aqui, vou ler para mim, né? Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Tito, nosso grande amigo profeta, que nos deixou uma carta maravilhosa, né? É no versículo 6 que eu vou ler até o 16, que diz assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme e fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Os homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres preguiçosos. Mas no versículo 13 diz assim: este testemunho é verdadeiro. Portanto, observe o que o Senhor manda fazer. Repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminadas. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vou ler novamente, o versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negando-no com as obras,
sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Negando-no com as obras. São reprovados. Aqui nos diz a palavra de Deus, aqui nesses versículos, né? Porque muitos desordenados falando vãs e enganadores, principalmente os da circuncisão, né? Aos quais convém tapar a boca de homens, né? Que transtornam casas inteiras ensinando que não convém, por top ganância. Que são aquelas pessoas que têm a palavra de Deus, levam a palavra de Deus, né? Mas aquelas pessoas que levam a palavra de Deus, né? Elas, né? São desordenadas, né? Principalmente na circuncisão, porque as quais taparam a boca dos homens que transtornam as casas inteiras são aquelas pessoas que levam a palavra, né, gente, de Deus sem entendimento, porque elas, tendo família, ensinam as doutrinas que ele não pratica, né? Ele ensina lá fora a palavra, mas na sua própria casa ele não pratica o que ele ensina na palavra de Deus, né? As quais convém tapar a boca, homens que transtornam a casa inteira ensinando o que não convém por tal ganância. Ele ocupa o lugar de outras pessoas, né, para ensinar, né, a palavra, leva a palavra, né, uma boa palavra, leva uma sã doutrina, mas na sua própria casa ele destrói. Ele não sabe ensinar a sua própria casa, ele não sabe colocar a doutrina na sua própria casa, na sua própria família, né? Vamos ver o que fala aqui no versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então, esses profetas é o mesmo, né? Que convém tampar a boca desses, né? Que está escrito aqui. É os mesmos, né? Porque eles são profetas, mas eles mesmos dizem que os crentes são sempre mentirosos. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos. Então, ele mesmo diz, né, que os crentes são mentirosos, né, bestas, ruins, né, e preguiçosos, né? Desde o ventre são preguiçosos. Ele mente, ele mente contra a palavra, né? Contra o seu próprio fiel, seu próprio seguidor, né? Que está lhe seguindo ali através da palavra. Ele vai para a igreja para ouvir a palavra, mas fora, né? Da igreja, né? Ele prega, né? A mentira. Ele chama os crentes de mentirosos, ele chama os crentes de bestas. Pessoas bestas são aquelas pessoas que têm algo que dispõe todo o algo seu a favor daquela pessoa. Então essa é uma pessoa besta que ele chama, besta. Oh, mas tu é besta, tu me deu isso aqui, ele custava tanto, tu me deu por tanto. Oh, mas você é besta. Ou então a pessoa diz assim: oh, mas fulano é besta porque ele comprou esse objeto por tanto, bem mais caro e me vendeu bem mais barato. É assim que está explicando esse versículo, né? São bestas, as pessoas bestas. E os ruins são aquelas pessoas que ele diz que é ruim porque ele não dá algo, né, devido, né, à crença. Por exemplo, ele pede algo à igreja e a igreja fecha a mão. A igreja são os fiéis e os fiéis fecham a mão. Aí ele chama, né, os crentes de sempre mentirosos, bestas, ruins. Por quê? Ruins porque eles não deram aquilo que ele pediu. E desde o ventre, ele diz assim, por causa que já nasceu assim, desde o ventre, chamando o crente de mentiroso, preguiçoso, ruins e besta. Desde o ventre da madre, né? Ele já está humilhando o fiel. Então, o versículo 13 está escrito assim: este testemunho é verdadeiro, portanto, olha o que o profeta de Deus disse. Este testemunho do versículo 12 é verdadeiro.
Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Deus nos ensina, através do profeta, né, de Deus, que nós devemos repreender os falsos profetas, os falsos enganadores, né, que chamam os crentes de preguiçosos, de ruins, de chato, de besta, de mentirosos. Nós devemos repreender severamente. Dizer para eles, vocês estão repreendidos em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder que te repreende e te queima. Em nome de Jesus. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Nos ensina que repreendemos severamente, para que a fé deles e a nossa fé sejam sãs, né? Para que eles também sejam sãs na fé, para que eles possam ter fé, porque nós repreendendo eles, né, aquelas coisas ruins, abandonam aquelas pessoas e eles voltam a ter fé na palavra do Senhor, mesmo que não obedeçam. O versículo 14, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem mandamentos de homens que desviam da verdade. Nós não devemos dar ouvidos a essas pessoas, né? Que nem aos mandamentos de homem que se desviam da verdade. Nós não devemos dar ouvido a essas pessoas que desviam da palavra de Deus, desvia da igreja, desvia da palavra, desvia dos mandamentos, desvia, né, das regras, da doutrina, da palavra do Senhor. Nós não devemos andar com essas pessoas, não devemos dar ouvidos a eles, mas sim ensinar a eles o devido, né, o devido lugar, a devida doutrina, né, são. O versículo 15 diz, todas as coisas são puras para os puros. Nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Todas as pessoas que não são puras, elas são impuras, elas estão contaminadas por o pecado, pelo pecado. É isso que a palavra de Deus nos diz. Os puros são puros porque eles estão separados do pecado e do mundo. Eles não estão convivendo com aquelas pessoas que praticam a iniquidade. Elas estão longe do pecado, elas estão longe da bebedeira, né? Tudo que contradiz a palavra de Deus, eles estão longe, né? Resumindo, eles estão longe de tudo que contradiz a palavra, né, do Senhor, os mandamentos também. Então essas pessoas são chamadas puras. E os impuros são aqueles que são já e contaminados, são aquelas pessoas que vivem no mundo de pecado, levando sua vida do jeito que ele quer, fazendo o que ele quer, não obedecendo a palavra de Deus, não dando ouvido à palavra de Deus, né? Esses são de entendimentos, né, e consciência que estão contaminadas. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda obra. Essas pessoas são aquelas que conhecem a Deus, né, já estiveram na presença de Deus, né, já viveram os momentos saudáveis com Deus, mas eles negam, né, aqui na palavra de Deus, eles negam, né, com as suas obras, porque eles não praticam as boas obras. São aquelas pessoas que contradizem as leis de Deus e a dos homens, pecando, cometendo coisas horríveis, né, que eu não vou nem dizer que coisas são, porque são palavras pesadas. E também eles negam a Deus com as suas obras, com outros tipos de obras também, que são as boas obras, né, e boas ações na presença de Deus. Eles não praticam essas obras, eles só praticam as más obras, sendo abomináveis, né, desobedientes, porque abomináveis, porque o Senhor não aceita, né, pessoas, né, contaminadas com más obras, praticantes de más obras, né, más obras, coisas que não agradam ao Senhor. E sendo abomináveis, porque o Senhor não concorda com a vida que ele leva. Desobedientes são aquelas pessoas que têm as leis, têm as regras, têm ali um ditado, um limite, né, para que a pessoa obedeça todas as regras da palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, obedecer os seus mandamentos, né, os fundamentos da religião bíblica, né, e eles não
fazem isso, são sempre desobedientes. E na palavra de Deus, esse tipo de gente são reprovadas. Esse tipo de pessoas são reprovadas para toda a boa obra. Porque são reprovados para toda boa obra? Porque são desobedientes, aqui está escrito na palavra de Deus, e são abomináveis. Abomináveis praticando más obras, desobedientes porque não obedece à palavra de Deus. Hoje ele está um mês na igreja, uma semana, um mês, 2 meses na igreja, e depois se desvia, volta para o mundo do pecado. Então ele é desobediente. Conheceu a Deus, mas negou depois a palavra de Deus. Negou o nosso Deus, negou as boas obras e as obras do Senhor. Então essas pessoas são, né, abomináveis, desobedientes e reprovados. Porque reprovados, Deus não concorda com eles, nem aceita eles, porque são desobedientes e abomináveis, e ao Senhor não pertence a abominação, nem desobediência. Só a santidade, pessoas puras, obedientes, que se afastam do mundo do pecado, né? Aí essas pessoas do Senhor se agradam, e é um povo que lhe é querido e lhe é chegado, né? Do Senhor, nosso Deus, do nosso Jesus, né? O nosso Jesus, ele é santo, ele é digno de toda honra e toda glória. Então, a ele não é aceitável, abominável e desobediências. Todos são reprovados, né? Porque quem conhece Deus conhece Jesus, né? Está lá no livro de São Mateus. Quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê ao Pai. E todos dois reprova abominações e desobediências, né? Somos reprovados, são reprovadas esses tipos de pessoas que o Senhor mesmo deixou escrito através do seu santo profeta. Tudo, porém, fala o que convém à sã doutrina, né? Em nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos proteja, vos guarda, nos proteja também, né? Na sua palavra, conforme o que Deus nos diz, nos ensina. Meu vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixa um like. Ativa o sininho para você não perder mais notificação. Eu vou estar sempre aqui falando da palavra de Deus. E mais para frente vai ter algo diferente, né? Mas sempre tendo a palavra de Deus. Vou levar sempre a palavra de Deus por onde eu passar. Que Deus vos abençoe. Amém.